A União ou o Estado pode requisitar bens de determinado município, alegando situações de excepcional interesse público, e, ao final da excepcionalidade, restituir esse bem, pagando indenização se houver algum dano? Esse é o tema do podcast Grifão dessa semana. Ao interpretar o artigo 5º, inciso 25 da Constituição Federal, que traz a figura da requisição administrativa de bens por parte do poder público, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que essa requisição administrativa prevista na Constituição, que tem como finalidade atender a uma necessidade de excepcional interesse público ou de iminente perigo público, apenas pode alcançar bens de particulares. O poder público não pode alegar uma razão de excepcional interesse público ou na necessidade de atender a um iminente perigo público para requisitar bens de outro ente federado, como, por exemplo, o Estado não pode requisitar bens de municípios, a União não pode requisitar bens dos estados, DF ou de municípios, porque não existe hierarquia entre os entes federados. Todos os entes federados são dotados de autonomia, segundo o Supremo Tribunal Federal, têm, portanto, capacidade de auto-organização, de autogoverno, autolegislação e auto-administração, e não pode, a não ser nas hipóteses expressamente previstas na Constituição Federal, um ente federado interferir no funcionamento de outro ente federado, fragilizando o exercício da autonomia federativa. Desse modo, fica evidenciado que o Instituto da Requisição Administrativa de Bens tem aplicação apenas nas relações entre o poder público e particulares. Não é possível empregar a previsão do artigo 5º, inciso 25 da Constituição Federal para a realização da requisição administrativa de bens de um ente público, de um ente federado, em relação a bens de outro ente federado. E, além disso, o Supremo deixou claro que a requisição administrativa de bens, que permite o pagamento de indenização ao particular se houver um dano quando esse bem é restituído, não se aplica entre relações estabelecidas por entes federados, entre o município, o estado e o município, e apenas se houver a decretação de estado de defesa previsto no artigo 136 ou estado de sítio previsto no artigo 137 da Constituição Federal, são chamados estados de exceção, é que a Constituição Federal permitirá à União, que é o ente federado que vai executar a decretação de estado de defesa e estado de sítio, fazer a requisição administrativa de bens de outros entes federados. Os bens públicos, em regra, portanto, não podem ser requisitados por outro ente da federação, já que eles servem justamente para atender o interesse público, que é tutelado pelo ente federativo que é titular e proprietário desse bem. A única situação excepcional admitida pelo texto constitucional é a vigência de estado de defesa, estado de sítio, decretado pelo presidente da República, cumprindo as exigências constitucionais para a decretação dessas duas situações excepcionais que são consideradas estados de exceção na ordem constitucional brasileira. Não existindo estado de defesa, estado de sítio decretado, não pode, portanto, a União ou o Estado requisitar bens que pertençam aos municípios brasileiros. Os bens municipais devem atender apenas às exigências e às atribuições que são de incumbência dos entes federados municipais, que deverão, no exercício de sua autonomia, garantir o atendimento do interesse público e a prestação de serviços públicos aos seus respectivos munícipes, usando, consequentemente, os bens que pertencem a esses próprios municípios. Eu agradeço mais uma vez a audiência dos nossos podcasts daqui da Grifon. Lembro que nossos podcasts são publicações semanais, são disponíveis no nosso canal no YouTube, na sua plataforma de streaming digital, como é o caso do Spotify. Você pode ser informado na semana que vem quando um novo podcast for publicado, basta ativar a notificação se você não fez isso. Ainda convido você para conhecer o EAD Grifon. O EAD Grifon é o portal de educação à distância da Grifon, que tem uma série de cursos de capacitação para agentes públicos, agentes políticos, cidadãos que querem entender mais sobre o funcionamento do serviço público brasileiro, e que você pode agora se matricular em um desses cursos, no endereço que aparece aí na tela, começar já a assistir às aulas, a realizar as atividades programadas e, ao final, ser certificado pela Grifon Brasil.
Nós voltamos na próxima semana com mais um podcast e saiba que tudo que vocês precisarem, nós aqui da Grifão estamos sempre prontos para tentar atendê-los à medida do possível. Não deixe de entrar em contato com a Grifão Brasil. Até semana que vem. Muito obrigado. Tchau, tchau.